Paz, Senhor, meu irmão. Bíblia aberta é sinônimo de Deus falando comigo e com você. Estou aqui com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo número 18, onde lê alguns versículos. É um texto que tem me prendido a atenção nos últimos dias. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 18, a partir do versículo 9, diz assim: E disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Você observa que 2 homens subiram para orar. A Bíblia não diz o nome desses 2 homens, mas fala que um era religioso, era fariseu, e o outro era publicano, ou seja, um cobrador de imposto. Um contraste na visão do homem daquela época. Por exemplo, você tem a ideia, os fariseus, que era uma das principais religiões dos dias de Cristo, ele dizia que se 3 pessoas fossem para o céu, 2 eram fariseus. Então eles eram aquelas pessoas que se sentiam dono do céu. Aqui nós vamos observar neste texto que este publicano era um cobrador de imposto odiado pela sociedade judaica, porque ele vivia de cobrar imposto para o governo romano. Então eles eram muito realmente severos na hora da cobrança desse imposto. Quando eles iam cobrar, as pessoas tinham que pagar em valores ou tinham que pagar com propriedade ou com alguma coisa, mas tinham que pagar, porque eles viviam em função disso. Então, por esta causa, os judeus odiavam os publicanos. E nós vamos observar aqui neste texto sagrado que os 2 sobem para orar. Você observa que os 2 estão de pé na hora da oração. Mas nós vamos ver a postura da oração do fariseu e a postura da oração do publicano. Vamos ver a diferença aqui, a importância. E vamos ver aqui o pano de fundo desta mensagem é que nós somos salvos pela graça. Ninguém é salvo por mérito. Ninguém conquista a salvação porque é bonzinho. Nunca matei, nunca roubei, nunca traí minha mulher. Isso tudo é muito bom, é louvável. Mas a salvação está em Cristo Jesus. E você vai observar aqui algo muito interessante na sequência deste texto. Diz aqui o versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Ele inicia a oração de uma maneira sábia. Graça te dou, ou seja, agradecendo a Deus, enaltecendo a Deus, colocando Deus acima de qualquer situação. Entra com palavras de gratidão, agradecendo a Deus. Mas você observa que no decorrer da sua oração, ele começa a oscilar, ele começa a decair. Vamos ver o que diz aqui a sequência do texto. Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens. Aqui ele fala, roubadores, tá? Outra coisa que ele diz que não era, injusto. Outra coisa que ele diz que também não era, adúltero. E nem ainda como este publicano. Aqui chama-se autojustificação. Tem pessoas que querem se justificar diante de Deus. Isso aconteceu no Éden, quando o homem, o Adão e Eva pecaram. Em vez de, primeiro passo, reconhecer que haviam transgredido a lei de Deus, quando perceberam que eles estavam no que eles fizeram. Pegaram folha de figueira, cozeram ali e fizeram aventais para eles. Ali se trata-se da justiça própria. Alguém querendo se justificar diante de Deus. Só que com Deus é diferente. Com Deus não funciona assim. Esse homem aqui, ele começa dizendo: eu não sou como os demais homens, roubadores, não sou injusto, não sou adúltero. Mas não bastante ele dizer só isso, ele se vira para o publicano. Não sou como este publicano. Você já imaginou a situação desta pessoa? Ele se achava de dono do céu. E o céu é de Deus. E para entrar lá tem que entregar a vida a Cristo. Na sequência, diz aqui a palavra de Deus. Ele continua dizendo no verso 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Quando era criança, lá no norte do Brasil, nós tínhamos uma linguagem que a gente conversava que há muitos anos eu não ouço mais esta linguagem. As pessoas diziam que alguém estava se gabando de algo, né? A pessoa era um bom jogador e ele se gabava, porque eu faço, eu aconteço. Então ele estava se gabando das qualidades dele. As minhas qualidades, as minhas virtudes, quem tem que ver em mim é você.
Eu não posso sair por aí dizendo que eu tenho essa qualidade, que eu sou um pregador, que eu sou um cantor, que eu sou um profeta. As pessoas é que têm que ver em mim essas qualidades. A gente observa que esta pessoa, desse fariseu, ele era assim. Digamos assim, numa linguagem bem antiga, ele era um gabola, ele estava se gabando. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que faço. Era a postura dessas pessoas, dos fariseus, e muitos religiosos dos nossos dias. Então vamos ver na sequência aqui, o que diz o texto. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Você observa a postura do publicano. Quando ele está ali em pé junto, possivelmente, no local da oração, estão em pé ali. Ali está o fariseu, e o fariseu coloca-se diante de Deus e diante daquele publicano como a pessoa correta para ter uma oração respondida. Você observa que este publicano, a Bíblia diz que ele nem ao menos erguia os olhos ou levantava a cabeça em direção ao céu. Você observa, ele já entra com humildade, reconhecendo as suas misérias diante de Deus. Que coisa linda a postura desse publicano. E diz aqui na sequência, nem ainda, 18:13, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: "Oh Deus, Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Fato interessante, ele reconhecia que ele era um pecador. O outro chegou lá se justificando: "Não sou injusto, não sou ladrão, não sou adúltero, jejuo 2 vezes por semana, oro, dou dízimo de tudo", se justificando diante de Deus. Esse aqui chegou diferente. Oh Deus, nem ergueu os olhos para o céu. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, esse moço aqui, ele reconhecia que ele era um pecador. Ele reconhecia que cada vez que ele transgredia a lei de Deus, ele ofendia a Deus. Então ele se achava no dever de pedir perdão a Deus. 3 passos importantes em relação à salvação. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que você é um pecador. Não importa quão bom você é aos teus olhos. Não importa quão perfeito você se acha. Mas você tem que reconhecer que você é um pecador. Paulo disse: "Miserável homem que sou." Paulo reconhecia que ele era um pecador. Quando lemos lá no livro de Eclesiastes, Salomão diz: "E não há nenhum justo na terra que faça o bem e que nunca peque." Paulo diz lá em Romanos: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Todos pecaram, indistintamente. Dos homens que cruzaram na terra, dos que ainda vão cruzar, só teve um que viveu no meio dos pecadores e não pecou, que foi Jesus Cristo. Mas todos os demais homens, Buda, Maomé, Confúcio, todos eram pecadores, como eu, como você, e que todos nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer que você é um pecador. O segundo passo, você precisa reconhecer que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Quando lemos lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, "E não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado no qual devemos ser salvos." É só Jesus Cristo. Paulo falando em 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 5, ele diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o único capaz de perdoar os meus e os teus pecados. A Maria, com todo respeito, ela não tem poder de perdoar meus pecados. Nenhum ser humano, nenhum mortal que cruzou neste planeta, ele tem este poder de perdoar os meus pecados. Mas Jesus sim. Então a salvação é só por meio de Jesus Cristo. A religião não tem poder de salvar ninguém. Se tivesse, Cristo não teria vindo morrer na cruz do Calvário. Então a religião minha, a tua religião, ela não tem esse poder de me salvar. Você precisa reconhecer, em primeiro lugar, que é um pecador. Em segundo lugar, reconhecer que a salvação é por intermédio de Jesus Cristo. Não é a filosofia, não é a política, não é a religião, mas é o próprio Cristo que te leva a Deus. Jesus disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim."
Você não tem como chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Aqui nós observamos este fariseu, ele se justificou diante de Deus, se justificou diante daquele publicano, aos olhos dele, no pensamento dele, mas não no pensamento de Deus. A terceira coisa que você precisa saber concernente à salvação: você precisa se prostrar aos pés de Jesus. Quando lemos lá a Bíblia Sagrada, é no livro de Filipenses capítulo 2, e o versículo número 9 diante, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você nunca pode esquecer esses três fatos importantes concernente à salvação. Em primeiro lugar, reconhecer que é um pecador, que nesse publicano. Esse publicano disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então reconheça que você é um pecador. Reconheça que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. E a terceira coisa, você tem que confessar Cristo publicamente. Jesus disse: me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Você precisa confessar Cristo publicamente. Você não pode ser um crente, um servo de Deus, viver no anonimato. Você tem que sair testemunhar que você é uma pessoa de Deus, que você é um servo de Deus, que você é um filho de Deus. Vamos ver aqui, para encerrar esta mensagem, aqui na sequência, o versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Você observa que este publicano desceu justificado para sua casa. Desceu com as suas orações atendida por Deus. Mas este fariseu desceu frustrado. Aos seus olhos talvez tenha feito uma bela oração, talvez uma das maiores preces. Mas demonstrou que se exaltou. Achou que era o dono da situação. Crê em Cristo. Aceite Ele como o Senhor pessoal de sua vida, para que você tenha direito à vida eterna. Quando lemos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Efésios, capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, a salvação é obra e graça de Jesus Cristo, é um favor imerecido. Nem eu e nem você merecíamos o céu. Nós merecíamos o inferno, porque somos uns transgressores da lei, somos uns pecadores. Então você pergunta: mas você, pregador, é um pecador? Sim, sou um pecador. Só que eu sou um pecador comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você também, meu amigo que me acompanha, você pode se tornar um pecador assim, desta forma: remido, lavado, comprado no sangue do Cordeiro. Porque o preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Entregue a sua vida a Cristo. Não fique coxando entre dois pensamentos. Que Deus em Cristo nos abençoe. E assim que você puder, meu amigo que me acompanha, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregue a sua vida a Cristo. Aceite como Senhor pessoal de sua vida e vá para o batismo nas águas. Se prepare para o batismo nas águas. Que Deus em Cristo nos abençoe.